Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Salmos de número 139. Como o Fred falou, irmã Iracema é a membro mais antiga em atividade aqui na igreja. Mas nós temos uma irmã chamada Tica, 100 anos, né? 101 anos a nossa irmã Tica tem, só que ela não pode, né, vir devido já à debilidade que ela tem de locomoção, ainda um pouco de esquecimento. Mas louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Iracema, que é um exemplo para todos aqueles que querem arranjar desculpas para não vir para a igreja. Ela é um exemplo claro, porque a gente arranja muita desculpa, dores, transporte, às vezes a gente até culpa a família, porque a gente não vem na igreja, né? Não é assim? Eu não fui por causa do meu marido, não fui por causa da minha esposa, meus filhos. Mas a irmã Iracema mora sozinha, faz a feira lá, vem, faz a janta, almoço. Quando vem para sexta-feira, para a vigília, vem para o ensaio, chega de 6 horas, uma das primeiras a chegar no ensaio, e já fica para a vigília acordada até 5 horas da manhã. Aí você pergunta, se você tem menos de 90 anos e está usando a vida como desculpa, então a sua desculpa caiu por terra neste dia, em nome de Jesus Cristo. Salmo 139 está escrito: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é tão elevado, que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe. O teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É evidente, meus irmãos, que eu não sei para os amados irmãos, mas para mim, Salmo 139 é um dos salmos mais belos. Um texto maravilhoso, bíblico, que revela para nós atributos de Deus incomunicáveis.
onipotência, onipresença, onipotência. E é fato que ele cita também aqui um atributo comunicável, que é a santidade. Até mesmo porque precisamos seguir em santidade para que possamos ver o Senhor, como Hebreus assim expressa em seu livro, o livro de Hebreus. Esse salmo, meus irmãos, na verdade é uma oração muito pessoal de Davi com Deus, e é tratado também como uma poesia, relatando a grandeza e o poderio do nosso Deus em relação a toda a humanidade. É uma exposição clara de quem Deus deve representar para cada um de nós. Quando nós lemos um salmo como esse, nós percebemos, meus irmãos, que para atribuir o que ele está atribuindo a Deus, precisa-se ter um certo conhecimento a respeito do próprio Deus. E a gente percebe uma organização muito bem colocada aqui nesses salmos, que no Salmos 139, do verso 1 até o 6, ele vai exaltar o quê? A onisciência de Deus. Quando a gente lê os versos 7 até o 12, é exaltado o quê? A onipresença de Deus. Nos versos 13 a 18, Davi enaltece, melhor dizendo, o salmista aqui também enaltece a grandeza do nosso Deus em relação à sua onipotência. Mas nos versos 19 a 24, quando a gente lê, parece que não há nenhuma conexão do que ele já vinha falando, mas na verdade aqui, ele vai exaltar a santidade de Deus, e ele vai destacar o resultado prático na experiência que ele tem com Deus, em relação ao próprio Deus com ele, em detrimento da sua própria vida. E é evidente, meus irmãos, que quando a gente olha a questão desses salmos, nós vamos perceber também que não há como, de forma nenhuma, um cristão não atribuir a Deus essas questões da sua forma de agir, a sua forma de sentir e de nos observar diariamente. Mas vamos lá, versos 1 a 6, que justamente que o salmista fala sobre a onisciência desse Deus, o conhecimento que ele tem sobre todas as mentes, o conhecimento que Deus tem em relação a tudo que pensamos ou que vamos pensar. Então, nesses primeiros versos, o salmista aqui vai apresentar a Deus como o conhecedor de todas as mentes, aquele que sabe de todos e qualquer intentos do nosso coração. O Davi aqui, o salmista, provoca em si mesmo essa preocupação, porque, meus irmãos, como nós lemos aqui, sabemos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, a gente percebe uma preocupação, mas um alívio ao mesmo tempo. A preocupação é que todos os nossos pensamentos para Deus não estão escurecidos, obscurecidos. O Senhor conhece tudo que nós pensamos, por isso que Ele diz que Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele declara que Deus de fato sabe de todas as coisas, Ele conhece toda a vida de qualquer ser humano, Ele sabe, meus irmãos, e tem armazenado, se podemos usar essa analogia, o HD de Deus, a memória de Deus é impagável. A memória do Senhor não foge a nada, Ele guarda todas as coisas. O nosso Deus, meus irmãos, a sua memória não pode ser extinta, porque Ele sabe, desde a criação, ou melhor dizendo, antes da criação de todo mundo, de toda criatura, aqueles que viveram, morreram, e aqueles que estão nascendo hoje e haverão de nascer, Deus já conhece todos os pensamentos de toda a humanidade e de todo ser vivo, Ele sabe muito bem. É por isso que eu falo que aqui eu me preocupo, mas eu fico tranquilo também. Mas o salmista, no verso de número 2, ele mostra também que o nosso Deus conhece todo o nosso cotidiano. Ele sabe, meus irmãos, de todo o percurso durante o dia. Olha só, sabes quando me sento e quando me levanto. Ele diz que de longe conheces os meus pensamentos. Ou seja, esse Deus, Ele não é um Deus que o conhecimento a respeito de nós, o nosso cotidiano, não é apenas uma questão de horário. Apesar que, muito antigamente, muitos povos entendiam que os seus deuses eram territoriais.
É como se o Deus deles só soubessem diante do limite do seu território. O salmista está dizendo que o conhecimento de Deus está além de um território. Nós não podemos de forma nenhuma achar ou pensar que Deus só nos conhece aqui dentro da igreja. Ele conhece todo o nosso cotidiano. Por isso que ele expressa que mesmo que eu me deite ou me levante, na verdade o Senhor conhece tudo quem eu sou, o que hei de fazer e para onde também eu vou. Então o salmista aqui, meus irmãos, ele apaga qualquer pensamento em relação a qualquer pessoa que tenha outro Deus e diz: o meu Deus é territorial, mas o Deus criador que nós servimos é o Deus de todo o universo. Não é apenas o Deus da terra, não é apenas o Deus dessa galáxia, Ele é o Deus de todo o universo, Ele está em todos os lugares, até mesmo, meus irmãos, podemos dizer, e no inferno, Deus está lá, Deus também está presente. A grande questão é que não há misericórdia, não há bondade e não haverá perdão para aqueles que estão no inferno. Viu a diferença? Mas Ele está em todos os lugares. Os Salmos, meus irmãos, ele vai nos mostrar que Ele também é o Pai. Porque quando a gente fala que Ele sabe quando me sento, me levanto, isso me traz ao coração um descanso muito grande. Porque aqui o salmista também trata um pai que tem um conhecimento sobre o seu filho. Nós, como pais, humanamente falando, eu não sei tudo que se passa na cabeça dos meus filhos. É por isso que a gente tem que perguntar. A gente pergunta, eu não sei o que se passa na cabeça da minha esposa. Eu só sei o que ela pensa quando ela me diz, ou quando eu pergunto, quando eu tenho dúvida em relação a alguma coisa. Eu não sei o que se passa na cabeça da minha mãe, da minha sogra, de Fred, de irmã Luzimar. Eu não sei o que os irmãos estão pensando. Eu nem sei se o que vocês estão ouvindo, vocês estão absorvendo bem o que estou falando. Eu não sei. Mas uma coisa nós temos o pleno conhecimento, que o nosso Deus nos conhece tão bem, mas tão profundamente, que Ele sabe o que nos nega e o que nos abençoa. Ele sabe o que nos dá e o que retira. Ele sabe quais são as necessidades realmente que temos e não. Então o salmista está dizendo que o conhecimento que Deus tem sobre nós, ou o salmista está dizendo a Davi, que o conhecimento que Deus tem ao respeito dele é muito maior e muito mais profundo do que ele mesmo. Não esqueçamos que a Bíblia fala que enganoso é o nosso coração. Porque, meus irmãos, nós, em detrimento de algumas coisas, mudamos de ideia, mudamos de decisão, mudamos de pensamentos. Mas esse Deus, Ele sabe perfeitamente o que nós somos e quem realmente haveremos de ser. Então o salmista está dizendo que esse Pai Celestial nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso que muitas vezes Ele nos nega o que pedimos, mas muitas vezes Ele nos dá o que nós não queremos. Esse é o Deus. É o Deus justamente da onisciência, do conhecimento, do pensamento mais profundo da nossa alma. Ele também é esse Deus onipresente. Verso 7 em diante, o salmista vai colocar: para onde me ausentarei? Para onde fugirei? Verso 8, se eu subo, lá está. Se eu faço minha cama no mais profundo abismo, está. Se eu tomo as asas, verso 9, como alvorada, e me detém nos confins da terra, ali também a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. E ele chega a falar se as trevas, e as trevas de fato para nós, elas são trevas. Tanto é que quando estamos no escuro, ainda o Senhor Deus nos traz uma habilidade muito peculiar dos olhos, né? Que dependendo há uma dilatação na nossa pupila ou não. Então quando há uma escuridão, os nossos olhos tentam justamente se ajustar à escuridão. Mas se a escuridão for muito densa, nós não enxergamos. A claridade fica fácil, apesar que, mesmo tendo claridade, para alguns irmãos ainda precisam usar óculos, porque a miopia, o astigmatismo não ajuda muitas vezes nós enxergarmos as coisas. E falando nisso, né?
Eu até um dia eu brinquei com o irmão que qualquer dia eu vou fechar com a ótica aqui em Campina Grande, porque nós aqui, congregacionais da Igreja 3 de Maio, usamos bastante óculos, né? Mas nós precisamos do óculos para corrigir os nossos olhos. Então aqui, a reação, na verdade, de nós pecadores, é uma reação, meus irmãos, eu vejo aqui essa reação do salmista, como uma reação assim muito impactante, diante de uma grandeza e santidade de um Deus onisciente, e um Deus onipresente que ninguém consegue escapar, fugir ou se esconder. É evidente que nós nos escondemos. Eu lembro quando eu era criança, meus irmãos, quando eu pegava um pacotinho de biscoito, eu me escondia para não dividir com meus irmãos. Alguém já fez isso aqui? Se alguém já riu, porque já fez. Ei, Fábio, já riu, já era. Lembra? Ou então você está lá na escola, um lanchinho especial, você tenta, né, comer todo lá, vendo para quem está olhando. Aí quando chega um amiguinho, você esconde. Às vezes nem é egoísmo, meus irmãos, porque você quer comer sozinho mesmo ali, egoísta. Olha o que Adão fez. Quando a gente lê em Gênesis capítulo de número 3, o que Adão fez depois de haver pecado? Tentou o quê? Se esconder. A pergunta que Deus faz é uma pergunta até assim, né? Rapaz, Deus está brincando com Adão. Mas ele faz uma pergunta: Adão, onde tu estás? Evidente que o Senhor Deus sabia onde Adão estava, mas a pergunta aqui é onde estava a mente e o coração dele. Mas Deus conhece. E o salmista entende que é inútil escondermos de Deus. Que é inútil, meus irmãos, tentar esconder de Deus os nossos pecados. É inútil. É inútil tentarmos nos esconder até mesmo das pessoas, porque o Espírito Santo de Deus pode nos trazer à tona os nossos erros, porque nada fica escondido diante do Senhor, nada lhe é oculto. Não pensemos nós que até mesmo o nosso inimigo, chamado Satanás, fazendo as coisas nas escuras, né? Está escondido de Deus. Nada fica escondido diante dos olhos do Senhor. É inútil. Jamais poderemos fugir da presença do Senhor. Nem mesmo a morte pode nos esconder de Deus. Nem mesmo a morte. Nada está, meus irmãos, obscurecendo. Deus não é míope. Deus não tem problema de astigmatismo. Deus não tem problema com as trevas. Deus não tem problema com o lugar geográfico. Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. O mesmo Deus que está nos céus é o mesmo Deus que está aqui na terra, é o mesmo Deus que está em outros planetas. E como eu já disse aqui para os irmãos, Deus enxerga toda a criação de fora, porque Ele é um Deus transcendente, mas é um Deus que também está perto de nós, um Deus imanente. Então o salmista, ele está dizendo que não há como. Ele fala: mesmo que eu pegue as asas da alvorada e vá para os confins da terra, não há como nos ausentarmos da presença do Senhor. Volto a falar, meus irmãos, isso me assombra também, porque quando a gente muitas vezes erramos, tentamos esconder os nossos erros. Me lembro um dia que eu vi um vídeo de uma pessoa que bateu no carro da outra no estacionamento. Aí o rapaz o que fez? Mudou o carro de lugar de estacionar. Ele estacionava sempre do lado de um carro, só que ele bateu, foi dar ré, bateu e foi estacionar em outro lugar. Mas o que aconteceu? A câmera pegou, tentou esconder. Meus irmãos, os olhos do Senhor, elas são muito mais profundas do que as câmeras que estão espalhadas, principalmente em Campina Grande. E se tratando em multa, o negócio está bravo aqui. Se você para em paralelo um carro, toma multinha. Não é assim? Se você estaciona no lugar que não deve, chega a multa. Nas estradas, se você em alta velocidade passa por um radar a 80 km por hora de limite de velocidade, passou um pouquinho acima, receba a multa. Pelo menos estão lembrando da gente. E a pontuação ó, da carteira, ó. Mas o Senhor Deus,
Ele não precisa de se utilizar de nenhum aparelho, meus irmãos. É isso que Davi está dizendo. Ninguém pode alcançar o lugar mais longe se Deus não estiver por lado dele. Isso assombra, mas volto a dizer, isso também descansa o meu coração, porque eu sei que os olhos do Senhor estão contemplando a minha vida, e a forma como Ele contempla os nossos corações também, é uma forma cuidadosa. Os olhos do Senhor estão sobre nós, não apenas para, meus irmãos, trazer julgamento quando erramos, e precisamos sim, muitas vezes nos arrependemos dos nossos pecados, mas também nos momentos mais difíceis, mesmo que seja uma escuridão densa, uma escuridão que nós não podemos ver nada, para Ele a escuridão também é dia, é tão claro como o dia. Ele está de olho em você, e por isso você é cuidado por Ele. O profeta Isaías disse que Ele mesmo quem fez a luz e as trevas. Por isso que não há diferença para Deus entre luz e trevas. Luz e trevas, as mesmas coisas. Mas o salmista também vai nos revelar a onipotência de Deus. Ele é um Deus onipotente. Versos 13 a 18. Tu me formaste no meu interior, o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Ele fala que graças te dou, Senhor, porque de uma forma assombrosa, porque para nós é realmente algo assombroso, é algo maravilhoso. Nós hoje temos um pouco mais profundo de conhecimento, como nasce uma criança, como é gerada uma criança. Mas ele fala que é assombroso e maravilhoso a forma como o Senhor nos fez. As obras dele são admiráveis, e ele tem conhecimento disso. Verso 15 fala que os meus ossos não te forem cobertos. Ou seja, mesmo que a gente precisa para ver os nossos ossos, precisamos às vezes abrir ou fazer um corte muito profundo para ver os ossos, ou através de radiografia, enfim. Mas nada, de fato, ficou fora dessa maravilhosa obra do Senhor. O Senhor o viu quando ele era praticamente nada, uma forma ainda em substância, ainda informe. O Senhor, meus irmãos, nos acompanha antes de nós nascermos, antes que a nossa mãe nos concebesse. Ele já nos conhecia, porque Ele é o Criador de todas as coisas. O salmista está justamente colocando um Deus como um artesão perfeito, e aqui nós temos alguns artesãos na igreja. E sabe, meus irmãos, como é lindo manualmente fazer os objetos, né? Eu acho muito lindo a habilidade que as pessoas têm de tecer. De vez em quando eu via minha mãe fazendo crochê, eu falei assim, minha mãe me ensina um negócio, mas ela era tão rápida que eu ficava tonto. Minha mãe gosta dessas coisas de arte, né? Fazer arte, de fazer bonecos, e tem gente que tem essa habilidade. Ele está colocando que esse Deus é um artesão perfeito. Ele constrói a sua obra perfeitamente. Ele é minucioso, sistemático, perfeito no que faz. Aí, meus irmãos, quando eu ligo uma televisão para ver aquelas mulheres dizendo que devem abortar o filho, dizendo que elas têm domínio sobre o seu próprio corpo, como, meus irmãos, que foi o ser humano que gerou em si mesmo a capacidade de ter filhos. É um presente dado de Deus a vocês, mulheres, o privilégio de serem mães. Quem colocou isso em Eva não foi Adão. Deus que deu a Eva a capacidade de ser mãe, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Aí eu vejo esses movimentos feministas dizendo, vamos abortar, o corpo é nosso. Não esqueçam que quem nos criou é Deus, e Ele é o Senhor sobre nós. Ele é o artesão que formou o ser mais complexo. E há uma complexidade tão grande em nosso ser, que observe bem, que hoje em dia precisamos ter médicos especialistas, até mesmo numa mão, especialista no osso, especialista na veia, especialista nos nervos, porque um só médico
é insuficiente para conhecer até partes separadas do corpo. Se precisa de vários especialistas para uma parte do corpo. E Deus nos conhece totalmente e profundamente. Sabe cada célula do nosso corpo. Conhece todas elas. Ele é Senhor, Criador, poderoso. Pode dizer o que dizer, mas é Deus quem criou todas as coisas. Aí você pode aplaudir esse Jesus porque Ele merece. Aleluia! Todo ano a ciência, meus irmãos, tenta evoluir para conhecer substâncias e mais substâncias químicas, tentando trazer, meus irmãos, rejuvenescimento nessa área, naquela outra. E Deus já tem o conhecimento de tudo. Ele é o artesão perfeito. Ele é esse Deus perfeito. Ele é esse Deus, meus irmãos, que conhece, volta a dizer, cada célula. Alguns cientistas, meus irmãos, dizem que temos trilhões de células. Claro que existem várias especulações, mas é verdade. Há um valor estimado muito grande de como Deus os criou. A perfeição, o nervos, eu acho fantástico, meus irmãos. Como é que tudo está sincronizado. Como é que tudo está ali, né? Encaixado. E eu fico pensando, por que Adão foi pecar? Para nos trazer uma miséria sobre o nosso corpo. Mas mesmo assim, olha a perfeição de que nós somos. Digitais diferentes. Quem é que pode fazer isso? Cada um de nós temos uma digital diferente. Mesmo que sejam irmãos gêmeos, idênticos, digitais diferentes. Esse é o Deus artesão que nós temos. E ninguém pode negar a obra das suas mãos. É por isso que o salmista fala que é assombroso e maravilhoso a forma como Ele nos fez. É maravilhoso essa substância. Mesmo sendo informe, Ele já sabia quem eu era. Ele já tinha o conhecimento de quem nós somos. É por isso que Ele fala no verso 17: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Como tu és maravilhoso, como tu és grandioso. Deus é tão perfeito que até os dias de nós vivermos, Ele sabe. Jó, expressando no seu livro, Jó 14, verso 5, ele fala: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Deus sabe o dia que nós vivemos e que nós morremos. E talvez eu vou falar uma coisa aqui que talvez pastor, eu não concordo, mas esse negócio mesmo, quem matou as pessoas não é Covid não, foi Deus que disse: olha, chegou aqui, pronto, acabou. Quando Deus acaba aqui, seja engasgado por um caroço de milho, por uma doença, Deus quando fala, é aqui, meu filho. É por isso que quando olho para Deus, a importância de termos a nossa vida nele, a salvação, meus irmãos, o que nos garante a salvação, além da libertação dos nossos pecados e a garantia eterna com Ele? A salvação, no meu ver também, me garante a ausência do medo da morte. Porque quando eu tenho a convicção da minha salvação, não é que eu vou procurar a morte, mas a morte se torna um detalhe na minha vida. O grande problema nosso como cristãos, que também não é algo fácil a gente perder, e eu já disse para alguns irmãos que perderam seus entes queridos, que também não é fácil. Temos o luto, temos o momento de chorar, temos, de prantear, temos, mas o luto precisa também ter um limite na nossa vida, porque se o luto não tiver um limite em relação àquela pessoa que nós amamos e perdeu, vai parecer que aquela pessoa que foi é mais importante do que Deus na sua vida. Tem muitas pessoas que não conseguem mais viver, porque alguém foi embora. Eu entendo, meus irmãos, o pesar, a perda é muito profunda. Mas quando Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, habita em nós, Ele nos consola na dor, Ele nos consola no luto, choramos, nos lembramos. Tem hora que por anos a gente chora lembrando a presença dessa pessoa querida. Contudo, entretanto, Deus é muito mais importante.
Deus é muito mais importante do que a nossa própria vida. É por isso, meus amados irmãos, que precisamos olhar para a morte como algo terrível, mas ela não deve ser algo assombroso para a vida de um cristão. Estudando lá em Santa Cruz, né, sobre o pastor Mark Lloyd Jones, que quando estava enfermo, a família estava orando: ó Senhor, cura o teu servo, cura. Ele fez: ora para o ser curado não, eu quero ter encontro com meu Deus, eu quero estar com Ele, não ora não. Ele queria estar com Deus. Eu falei: não ore por mim para eu ser curado. E é claro que foi algo particular dele, tá, meus irmãos? Não estou dizendo igual, não vamos orar para Deus curar, não. Até mesmo porque Deus é quem sabe o dia que vamos morrer. Mas ele queria tanto desejo de estar com Deus. Eu falei: não ore por mim, eu quero me encontrar com Deus. Sabe por quê? Porque a morte para Mark Lloyd Jones era um detalhe na sua vida. O que Paulo fala? Para mim não morrer é o quê? É lucro, é ganho. Porque ele entende que a morte era um detalhe. Quando os discípulos, meus irmãos, diante da morte, decapitados, alguns deles, meus irmãos, colocados cruz para baixo, outros foram açoitados até a morte. Para eles isso, um detalhe. Estevão, sendo apedrejado, parece, meus irmãos, aqui é um pensamento meu, não está na Bíblia não, mas é a forma de eu pensar. Eu fico pensando assim: será que cada pedrinha que Estevão tomava, o céu se abria? Porque ele estava sendo apedrejado, e quando ele estava sendo apedrejado, o que estava acontecendo? Ele viu os céus abertos. Amados irmãos, o salmista está dizendo aqui que tudo tem seu determinado tempo, porque ele entendia que a vida dele pertencia a Deus, porque diante dele está um Deus maravilhoso, um Deus gracioso, um Deus grande, conhecedor, sapiente de todas as coisas, presente em todo momento, um Deus que tem poder, um Deus que não se dobra diante da doença, um Deus que venceu a morte, um Deus, meus irmãos, que julga sobre todos. É esse Deus que você serve, um Deus maravilhoso. Então descanse na mão desse Deus, porque Ele sabe o que faz conosco. E por fim, meus amados, o salmista no verso 19 a 24, ele vai mostrar um Deus santo, um Deus maravilhoso, e vai mostrar que nós, como homens, precisamos nos submeter a Ele. Volto a dizer, algumas pessoas talvez não entendem como é que esses versos finais se encaixam justamente nos versos anteriores. Mas nós precisamos entender que Ele não está desassociado, Ele não está de uma forma paralela. Ele está mostrando, meus irmãos, que diante de um Deus onisciente, onipotente, e um Deus, meus irmãos, onipresente, como é que as pessoas podem se tornar inimigas de Deus? E de vez em quando eu fico pensando, como é que uma pessoa pode se tornar o inimigo desse Deus? Sabendo que ser inimigo de Deus é inútil também lutar contra Deus. É inútil as pessoas lutarem contra Deus. E eu quero aqui dar um recado para você que é ateu, zomba de Deus, escarnece do Espírito Santo, blasfema contra Ele, e se diz mais superior do que Deus. Um dia você terá que se dobrar diante do Onipotente, e vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas muitos que escarneceram de Deus e experimentaram a morte, não estão no paraíso não. O dia que Jesus voltar, vão ressuscitar para a condenação eterna. E diz a palavra de Deus em Apocalipse que há um lago de fogo, que serão jogados ali os mentirosos, Satanás, o inferno, a morte, e todos aqueles que não foram achados no livro da vida. Este lugar está preparado para essas pessoas. É por isso que você não deve brincar com Deus. E eu já disse aqui para os irmãos, meus amados, cuidado em rir de piadas até mesmo que fazem a respeito de Deus. Tem muita gente fazendo piada com línguas estranhas.
E a gente rindo lá como se fosse a coisa mais normal. Isso é escarnecer. De Deus não se escarnece. Tem muita gente que não prospera na vida porque fala contra Deus. Tem muito governo aí nesse mundo que não prospera porque estão contra Deus. Tem muitos aí, meus irmãos, que não conseguem nada na vida porque estão contra Deus. Ele está mostrando a indignação daqueles que ousam fazer pouco caso de Deus. E como podemos fazer pouco caso de um Deus tão grandioso? Como podemos fazer caso? E o salmista está dizendo aqui que ele repudia os inimigos de Deus, que ele não aceita essas ações dos inimigos de Deus, que ele está irado contra as pessoas que são inimigas de Deus. Por quê? Porque ele faz analogia, versos 1 até o verso de número 18, mostrando a grandiosidade de Deus. Mas aqui agora ele revela como é terrível aqueles que não reconhecem isso. Por fim, meus irmãos, eu quero terminar aplicando 4 coisas. A primeira aplicação que eu vejo aqui nesses salmos é a aplicação de que, de fato, nós não podemos desprezar que Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece cada detalhe da nossa vida, cada momento. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece profundamente o nosso interior. Ele sabe exaustivamente o que nós pensamos e o que nós haveremos de pensar. E aqui, meus irmãos, podemos perceber que somente Ele, somente Deus, é que de fato conhece profundamente o nosso coração. Isso é um fato que o próprio profeta Samuel percebeu, que quando chega na casa de Jessé, e ela vê os filhos, ali, quem será o rei? Quem governará sobre nós? Quem será o próximo rei eleito? O rei de Israel. E ele percebe, meus irmãos, que Eliabe, um homem forte, poderoso, o irmão de Davi, esse seria o rei. E Deus falou, não, não é ele. E foi passando de filho para filho, pessoa para pessoa, até chegar no pequeno chamado Davi, pastor de ovelhas. Mas era ele o rei de Israel. Deus não vê a aparência, Ele observa o nosso coração. Então, meus irmãos, é esse Deus que nós cremos. Segunda aplicação que eu quero fazer, que é impossível escapar do nosso Deus. É impossível nos ausentarmos da presença do Senhor. Ele é um Deus onipresente. Não há como nós nos escondermos da sua santa e poderosa visão. Não há como querer destinar a nossa vida para longe. Observemos a vida de Jonas. Deus dá uma ordem a ele, vá para Nínive. Ele pega o barco para Tarsis, achando que fazendo isso, esconderia-se da presença do Senhor. Meus irmãos, ele estava diante de uma criação que o próprio Deus é quem fez, o mar. O mar revelou aonde Jonas estava. O grande peixe que engoliu Jonas, revela que Deus estava presente. Ao ponto que o grande peixe o engole, mas ele não morre, até o dia que Deus der ordem, grande peixe, vomita ele em tal lugar. Esse Deus onipresente, esse Deus que está presente em nossas vidas. Não pense você que você está só, abandonado, esquecido. Deus está presente nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele está contigo por onde quer que andares, porque o próprio Jesus disse aos seus discípulos e diz para nós: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu aprendo em terceiro lugar que também é impossível nos esconder de um Deus onipotente, de um Deus, meus irmãos, que criou todas as coisas, num Deus que tem poder sobre todos e tudo, num Deus que demonstra a sua voracidade quando necessária, mas um Deus também poderoso que mostra a sua misericórdia quando precisa. Não é apenas o poder da criação, mas o poder também de perdoar e ser o consolador.
É aquele, meus irmãos, que tem o poder de fazer o sol, a terra, toda a criação se dobrar diante dele. É aquele, meus irmãos, justamente que tem o poder, e nenhum problema, quer seja de câncer dessa irmã, de Canoa de Dentro, pode impedir que quando ele diz enfermidade, vai embora, ele cura. É esse Deus que nós cremos. O Deus que demonstra poder sobre todas as coisas, que criou o ser mais complexo, nós seres humanos, um ser complexo, que necessita de especialistas e mais especialistas. Esse é o Deus poderoso, que faz que como nenhum ser humano é capaz de fazer, criar o homem. Algo que ele pode dar que nenhum ser humano pode dar, espírito. Algo que nenhum ser humano pode dar, meus irmãos, a salvação, o poder da regeneração. Esse é o nosso Deus. E em quarto lugar, nos ensina que é impossível permanecer o mesmo após conhecer o grandioso e verdadeiro Deus, o Santíssimo Criador e sustentador de todas as coisas. Então, se nós dissemos que conhecemos a Deus, mas estamos indignados com as coisas que Ele faz, precisamos reavaliar quem somos e quem nós cremos. Ontem, eu postei no meu Instagram e no WhatsApp, em relação, meus irmãos, às questões políticas que estamos vivendo. É impossível aquele que diz que ama a Deus, serve a palavra do Senhor. É impossível entender aqueles que dizem que amam a Deus, a criação dele, a família que instituiu, ser contra tudo o que ele fez. É impossível aqui, o salmista está colocando, que como pode ainda existir inimigos de Deus? E o salmista fala, olha, eu repudio essas pessoas. Não há como me associar com os inimigos de Deus. Não há como me dobrar diante deles. Não há como me encurvar diante deles. Não há como dizer que eles receberão a redenção se não há arrependimento nos corações dele. Não há como, tanto é que ele traz também para si mesmo isso. Ele reconhece também que ele é um ser com natureza pecaminosa. Por isso que ele diz, Senhor, por favor me sonda, olhe para dentro de mim, perscrute a minha alma, veja se dentro de mim há algo ruim, há algo podre, algo que é contra ti, Senhor. Ele olha para si, olhando para o espelho, dizendo, Senhor, eu também sou pecador, olhe para dentro de mim e vê se há em mim algo ruim, algo podre, desprezível. Nós devemos também olhar para dentro de nós, meus irmãos, porque há muitas coisas dentro de nós que são inadmissíveis como cristão. Temos que olhar para dentro de nós, porque existem coisas dentro de nós, meus irmãos, que é contra Deus, pensamentos, desejos, atitudes, palavras, sentimentos. Meus amados irmãos, Deus sonda e sabe quem nós somos. Por isso que ele diz, Senhor, também me sonda. Eu repudio os teus inimigos, não sou a favor e nem me curvo a eles, mas olha para dentro de mim também, porque há muita coisa para ser mudada dentro do meu coração. Meus irmãos, vamos olhar também para dentro de nós e dizer, Senhor, sonda-me, conhece o meu coração. O conhecer aqui não é o entendimento de que Deus, a partir do momento que entra, Ele vai tomar consciência de quem nós somos. O conhecer aqui, como dizer, Senhor, olha para dentro, olha, faça um raio-x, observe e analise, dê o diagnóstico. Se tem alguma coisa dentro de mim, prova-me, Senhor, prova as minhas iniquidades, arranque de mim o que não é bom, olhe para a minha conduta. Senhor, será que tem alguma coisa que está ofendendo o Senhor? Dirija-me, Senhor, o caminho, porque é isso que ele queria, trilhar no caminho do Senhor, ser obediente ao Senhor. Por isso sonda-me, Senhor, veja dentro de mim o que precisa ser mudado. E essa deve ser a nossa oração todos os dias, mais do que pedir,
Mais do que rogar bênçãos, é olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, muda-me, Senhor, muda a minha visão, muda o meu coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes, por nós andarmos com pessoas que falam tão mal contra Deus, dizem tantas coisas a respeito de Deus que não são agradáveis, acaba que a gente acaba tendo o cheiro deles. Quando a gente anda demais com pessoas que murmuram, se a gente não tomar cuidado, vira um murmurador. Não é verdade, meus irmãos? Se nós andarmos com pessoas que falam contra Deus, acaba que a gente acaba tecendo críticas sobre Deus. Por isso que o salmista fala: Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, prova-me os pensamentos e me dirija pelo caminho eterno. E caminho eterno aqui, meus irmãos, é conduzir-nos a uma vida de íntima comunhão com o Pai. É sermos conduzidos a uma vida estreita de relacionamento com o Pai, pessoal e interpessoal, a um relacionamento estreito, que observe bem, Davi, ao mencionar o Salmo 139, já mostrava um profundo conhecimento a respeito de Deus, porque somente quem conhece Deus de fato sabe os atributos que Ele tem, mas mesmo assim, Ele fala: me dirija pelos caminhos eternos. É uma contínua vida de conhecimento e relacionamento com Deus. E sabe, meus irmãos, o que vai culminar a nossa íntima comunhão com o Pai? Você sabe o que é? O dia que Jesus voltar, vai ser a demonstração, de fato, final, se de fato somos ou não somos dele. O dia que Jesus voltar vai revelar se fomos com Ele ou contra Ele. O dia que Jesus voltar, vai revelar se éramos ou não dEle. O dia que Jesus voltar, vai mostrar se nós éramos amantes, amorosos, alegres de estar na tua casa, ou se apenas éramos religiosos. É a volta de Jesus. Mas por isso, meus amados, não esqueça de andar nos seus caminhos. Feche seus olhos, vamos orar. Eu já quero pedir aos oficiais que fiquem a postos, para que possamos fazer o recolhimento das ofertas. Eu estarei passando já a palavra para a irmã Luzimar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos rogar a misericórdia do Senhor. Pedir a Ele que sonda os nossos corações. Pedir a Ele ver se há em nós algum caminho mau, algum pensamento. Meus irmãos, sejamos do Senhor, vivamos para Ele, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. João disse em Apocalipse: toda honra, toda glória, todas as ações de graça sejam dadas ao Senhor, porque por suas palavras todas as coisas existiram, sim, por meio delas vieram a existir. Ó Espírito Santo de Deus, para onde nós fugiremos da tua face, Senhor? Para onde, Senhor, nos esconderemos? Se for o Senhor quem nos criou, sabe muito bem quem nós somos, nos conhece, Senhor, de forma profunda. A verdade, como a tua palavra diz, tu és aquele, Senhor, que nos conhece e sabes muito bem. Por isso nós pedimos essa manhã, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor. Queremos nos alegrar sempre na tua presença, queremos viver na tua presença, queremos, ó Pai, subir à tua casa com alegria, com satisfação, determinação, desejo no nosso coração. Aleluia! Somos teus, pertencemos ao Senhor, somos propriedades exclusivas. Tu nos compraste, Senhor, com alto e sublime preço, Jesus. O Senhor Jesus riscou toda a dívida. Oh Senhor, agora pertencemos a Ti, Pai Celeste. Tu, Senhor, sabes todas as nossas mazelas. O Senhor sabe das necessidades mais íntimas e profundas da nossa alma. Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Os Teus olhos estão sobre toda a nossa vida, sobre toda a terra. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor.
Porque, ó Deus, sabendo disso, nos sentimos também seguros. Sabemos que podemos andar, ir para o trabalho, chegar em casa, lá está o Senhor. Quando andamos pelo vale da sombra da morte, lá está a tua presença. Quando, ó Deus, no fogo, nas chamas pisarmos, nos espinhos andarmos, lá está o Senhor com a tua presença. Por isso, Senhor, nós te louvamos essa manhã e exaltamos ao Deus a nossa salvação e te somos gratos por tudo. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração, reconhecendo que sem ti nada somos, em nome de Jesus Cristo. Amém.